Bom, agora sim, boa tarde pessoal da online, pessoal da Stadium, aliás, né? Pessoas de várias trilhas aí, o Júlio falou que tem 15 mil pessoas, mais ou menos, né? Por aí, 15 mil pessoas. Cadê? Umas 500 pessoas, então obrigado a todos vocês que estão acompanhando e vocês também que estão aqui no presencial. Pessoal, quero começar já com um disclaimer, que inclusive conversei com o Hugo aqui sobre isso. Como vocês viram, eu estou com a mala ali. Eu vou acabar a palestra e vou correndo para o aeroporto, senão eu vou perder meu voo, tá? Então, o que vai acontecer? Desculpa. Ah, tá. Deixa eu tirar do mirror, então. Só um minutinho. Só um instante antes do meu disclaimer, gente. Display. Settings. Peraí. Oh, meu Deus. Aí. Não. Aí. Agora sim. M1, main display. Onde que eu tiro? Aqui, extended display, main display também. Agora eu faço o seguinte. Peraí. Deixa eu ver. Pior que o meu, acho que continua ainda, né? Você quer... Peraí. Peraí. Esse aqui... Ah, não. Esse é o main. Ok. E esse é o... Ah, esse é o mirror. Desculpa. Acho que agora foi. Lindo demais. Desculpa aí, pessoal. Agora foi. Então, como eu estava falando, eu vou ter que sair correndo para o aeroporto. Então é o seguinte, eu sei que não vai dar tempo de responder perguntas, mas eu já cuidei disso. Meu último slide vai ser um link para vocês baixarem os slides dessa palestra, se quiserem, óbvio. E aí vocês vão receber um e-mail meu com os slides. E aí, se você tiver qualquer dúvida, dá um responder no e-mail, manda a sua dúvida que eu vou responder pessoalmente. Inclusive, respondo do caminho já para o aeroporto, tá bom? Pessoal do online também, tá, gente? Então não vai dar tempo. Mas se quiserem os slides da palestra, baixem. Se não quiser o slide, mas se tiver uma pergunta, baixa o slide que vai receber o e-mail, manda e eu respondo a sua pergunta, tá bom? Tudo bem? Ok? Dá para fazer assim? Então, vamos lá, gente. Virtual Thread é talvez a grande buzzword do Java no momento, né? A palavrinha da moda aí. Por que isso, né? Porque, primeiro, que era uma funcionalidade aguardada há muito tempo, falada há muito tempo, e que finalmente chegou, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje. Eu gosto de começar ela com uma citação do Brian Getz. Brian Getz é o principal arquiteto da plataforma Java, de toda a plataforma Java, realmente. É o cara que é um dos principais responsáveis por tudo que é feito, por como é feito, enfim. E ele tem essa frase, né? Quando lançou, ele tem um artigo dele na InfoKill, que inclusive eu vou deixar para vocês como referência no final. E num momento ele fala isso, né? Para usar Virtual Threads, existe muito mais a ser desaprendido do que a ser aprendido. E eu, quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei com essa cara. Eu falei assim, como assim? Né? A gente esperou tanto. O negócio é tão complexo. Existe um projeto imenso fazendo isso. E eu não preciso aprender, eu tenho mais a desaprender. Né? Como assim? Né? Me explica melhor. E aí eu montei essa palestra também para responder essa pergunta. Tá? Aliás, boa parte do conteúdo dessa palestra foi fruto de perguntas. Eu postei um dia na internet e falei assim, gente, vou fazer uma palestra de Virtual Threads. O que vocês gostariam de saber? Um monte de gente respondeu, e aí boa parte do conteúdo está aqui nessa palestra. Então vamos lá. Virtual Thread. Primeiro, tudo no Java tem uma especificação, certo? Isso aqui não é diferente, então está ali o link da JEP, que é Java Specification Proposal, tá? Então essa é a JEP 425. Na verdade, a 425 foi a que saiu no JDK 19, que foi em setembro do ano passado. Essa semana, dia 21, na terça-feira, tivemos o lançamento do Java 20 e houve uma atualização da Virtual Thread. Qual a atualização, Helder? Vou falar no final, tá? Não mudou muita coisa, mas teve algumas atualizações.
e eu vou falar para vocês, e aí já é uma outra JEP que está ali, que é a 436, tá bom? Eu gosto de deixar as referências para vocês, porque tem muito mais conteúdo se você for a fundo, quiser ler especificação, etc. Foi mais ou menos 5 anos de desenvolvimento até agora. Parte do Project Loom, então o Project Loom é um projeto guarda-chuva de várias atualizações que estão sendo feitas no Java em relação à execução de thread. Tá? Então, a Virtual Thread é só uma das partes do projeto, é um projeto, é uma parte muito importante do projeto, mas é só uma das partes. Então, o objetivo dela é permitir que você, desenvolvedor Java, escreva, basicamente, tá? Esse é o principal objetivo de Virtual Thread, você escrever a aplicação que faça o melhor uso do hardware disponível. Guarda aí, tá bom? Melhor uso de hardware disponível. Imagina que a Ana Maria Braga fazendo um bolo, ela fala reserva. Então, reserva essa informação que ela vai ser importante em alguns instantes. E não apenas fazer um código que use melhor o hardware, mas que esse código seja fácil, seja simples de ler e de manter, que é um grande desafio, e que seja o mais compatível possível com APIs e ferramentas já existentes, que é muito também desafiador. Tá? Então, você fazer um negócio que melhora a execução, que você tem que fazer um código mais simples e que ainda você pode usar aquilo que já existe. Né? Então, o desafio era grande. A funcionalidade está ainda como preview, então, assim, pode mudar e, obviamente, né, aquilo que for novo tem maior risco de bug do que o que já existia. Mas, ok. Para a gente entender um pouco, eu vou colocar 2 contextos aqui para a gente. Primeiro, para que a gente fique na mesma página em relação aos contextos, aos conceitos de síncrono e de assíncrono. Tá? Quem estava na minha palestra de microserviços ontem? Então, vocês já viram esse GIF. Eu usei esse GIF ontem, tá? Porque eu gosto dele e ele falando sobre coreografia, que no caso é perfeito, né? Então, vamos lá. Síncrono. Se a gente pensar em programação, meu código ser um código síncrono, ser um código que tem uma execução síncrona. Então, em geral, é uma programação mais simplificada, é aquela programação do Java mais básico mesmo. Interface com a plataforma em si, ela é mais intuitiva, ela é aquele primeiro Java que a gente aprendeu mesmo. Só que é uma programação que ela leva a potenciais problemas de escalabilidade. Vou explicar o porquê. Mas, né, em geral, é uma programação onde o dev está feliz e o hardware está triste, porque o hardware se sente subutilizado. Ele fala, poxa, eu poderia fazer tanta coisa a mais, mas você não usa toda a minha capacidade. Né? Então, a programação síncrona ela tem mais ou menos essas características. Por outro lado, a programação assíncrona, o código ele é mais difícil de ler e de manter, e também de se escrever. Né? Eu podia ter colocado aqui. Já não é um código tão intuitivo, né, muitas vezes. Boa sorte com debug, né, debugar código, execução assíncrona, código reativo, essas coisas, boa sorte. Eu também vou explicar o porquê que o debug é mais difícil nesse caso. Ele tende a escalar melhor, por quê? Porque ele faz um melhor uso dos recursos disponíveis, eu também vou explicar porquê logo na sequência. Nesse caso, o dev ele está triste, mas o hardware está feliz, porque o hardware se sente, né, mais bem utilizado, mas o dev tá batendo cabeça ali, literalmente, né? Como os nossos amigos ali. E esse trocadilho não estava planejado, ele surgiu agora. Gente, a gente vai falar muito de concorrência hoje. Eu gosto sempre de separar concorrência de paralelismo, porque eu já vi algumas confusões em relação a esses 2 assuntos. Então, o que é a concorrência, gente? E eu sei que é fofinho, né? Esse gifzinho. Concorrência é quando você tem múltiplas tarefas independentes, tá? Tarefas que não são relacionadas e que competem pelo mesmo recurso disponível. Nesse caso aqui, eles estão competindo pela sua atenção. Né? Então, estão os 3 lá, fofinhos. E a medida de performance de concorrência é basicamente throughput, que é o que a gente chama de tarefa por unidade de tempo. Então, basicamente, quantas tarefas eu consigo fazer por segundo, por minuto, por hora, aí depende da tarefa. Tá? Isso é concorrência. Por outro lado, paralelismo é quando você tem uma tarefa que você consegue dividir em múltiplas tarefas menores, porque você tem múltiplos recursos que podem executar elas. E aí, nesse caso, a medida de performance de uma execução paralela, ela é simplesmente latência ou execução do tempo. Tá? A gente vai falar hoje muito sobre concorrência. Tá? A gente não vai falar sobre paralelismo, mas é importante
a gente separar os dois para ter o entendimento correto. E aqui o negócio, calma, tá? Não me xinguem que eu vou explicar, mas é porque concorrência é definida por esse negócio esquisito aqui, tá? Que é o tal da Little's Law. Enfim, basicamente o que ele está falando é o seguinte, olha, o número de, ele fala de customers, né? Mas imagina usuários, processos, enfim, o número de usuários em um tempo estacionário, não um tempo definido, um tempo de execução normal, tá? Ele é definido pelo número médio de execuções que são feitas multiplicadas pelo tempo que esse processo gasta dentro do sistema, que é uma droga de definição. Basicamente é isso que ele está falando. A concorrência é número de threads multiplicado pelo tempo que cada thread gasta. Tá? Isso é concorrência. Tá bom? Então isso a gente vai conversar mais hoje. Tem tratados enormes sobre Little's Law, mas não é o caso da gente estudar sobre isso. E aí a gente cai no modelo tradicional de execução de threads no Java, que é o que a gente chama de thread per request, que é o modelo da thread de plataforma, tá? Que é a thread default que a gente usa no modelo corrente de JVM e desde que o Java existe, ok? Nesse caso é o seguinte, cada thread de plataforma é exatamente uma thread de sistema operacional, ou seja, deixa eu ver se já está aqui na sequência, não está. Basicamente é o seguinte, pessoal, cada thread que você usa no Java, ela é 1 para 1 com uma thread de sistema operacional. Quando você abre uma thread no seu programa, no seu servidor de aplicação, etc., ele vai no sistema operacional e fala, me dá uma thread. Me dá uma thread que eu vou usar. E eu vou prender essa thread de sistema operacional comigo enquanto eu estiver executando essa minha request. Tá? Essa é a thread do Java hoje. Ou seja, cada uma dessas requests que requisita uma thread, ela vai consumir essa thread durante todo o tempo de execução dessa request, não importa quanto tempo isso dure. Okay? Essa thread vai ficar bloqueada, né, como a gente já falou, e quanto maior o número de threads disponíveis no meu sistema operacional, maior o meu throughput, de acordo com a lei do Little's ali. Ok? E isso é diretamente ligado ao hardware disponível, então, normalmente, quando você tem uma máquina que você fala, eu preciso de mais threads nessa máquina, a decisão mais natural é, vou aumentar o hardware disponível, vou aumentar a CPU, vou aumentar a RAM. Muito de RAM, no caso do Java, tá? Que cada thread é bem custosa em termos de RAM. Então, basicamente, concorrência nesse caso é exatamente igual ao número de threads que eu tenho disponível. Ah, minha máquina consegue executar 1000 threads. Então, a concorrência que a sua máquina é capaz de suportar é de 1000. Então, o número é exatamente 1000. Como é que isso acontece no Java? Como eu falei, a gente acessa a thread através dessa API, que é a Java Lang Thread, que é diretamente um wrapper em cima da thread de sistema operacional, como eu disse. Então, quando você usa lá, você dá um thread, ponto qualquer coisa, está acessando uma thread do seu sistema operacional. Só que acontece uma coisa, aí que vem o grande motivador que levou os mantenedores da linguagem a falar, a gente precisa resolver isso, porque isso é um problema. As threads de SO, elas são feitas para suportar todas as linguagens que rodam naquele SO. Tá? Então, eu tenho aqui um macOS. Então, qualquer linguagem que for rodar no macOS, as threads desse meu laptop precisam ser capazes de executar todas essas linguagens. O problema é que tem linguagens que têm limitações que outras não têm. Só que como ele tem que atender todo mundo, o que ele fez? Em geral, né, as threads de SO, eles ajustam a barra lá embaixo. Porque, mas eu não tenho essa limitação. Mas eu tenho. Então eu tenho que atender você. Então todo mundo vai lidar com essa limitação também. Então a thread de SO, ela é um negócio tão complicado de lidar que, além dela consumir um alto recurso para você lidar com ela, eu vou chegar no ponto aqui, depois eu volto, ela é considerada um recurso de fato. Então é o seguinte, a minha máquina ela tem disco, ela tem memória, ela tem capacidade de conexões de rede e ela tem capacidade de threads também. Então você mede como um recurso caro, tá? Inclusive. Então por isso que é um negócio tão difícil de você lidar do ponto de vista de virtualização. Outras coisas que eu pulei aqui, né, que a troca de tasks, né, é feita no nível do kernel. Então assim, você está lá, eu estou saindo dessa thread, estou indo para outra no seu programa. Não, o negócio é feito lá no nível do kernel, muito baixo nível. E aí, como eu já disse, né, você tem que aumentar o hardware se você quiser
aumentar a execução. E por que isso, né, gente? Tem até um ponto que eu vou falar de resizable stack. Por essas limitações da thread de SO, eu não tenho muito como prever de antemão quais os tamanhos que eu vou precisar fazer alocação de memória, alocação de outros recursos. Então, por segurança, eu nunca consigo alocar a capacidade máxima do meu hardware. Então, por isso que assim, você vai aumentando o hardware, você aumenta a sua capacidade de execução, mas você sempre tem um hardware sobrando. E por sempre ter o hardware sobrando, que surgiu um outro modelo que eu vou falar para vocês, que era para resolver isso, que é a tal da programação assíncrona, que eu já comentei um pouco. Ela surgiu muito para evitar esse desperdício de hardware. Por quê? Porque quando você tem um bloco em I/O, né, você tem uma espera por recurso, e você, no modelo síncrono, você bloqueia aquela thread, no modelo assíncrono, você pega a thread, devolve ela para o pool, e fala, olha, quando eu tivesse meu bloco em I/O resolvido, eu volto aqui e pego uma thread para eu executar de novo. Tá? Então, a programação assíncrona, ela permite isso. Ou seja, você consegue atender um número de requests maior do que o número de threads que você tem disponível. Eu tenho 100 threads, eu consigo atender muito mais que 100 threads, porque eu consigo ficar fazendo essa troca sem eu bloquear, né, essas threads de SO. O que a princípio é fantástico, na verdade. Isso resolve o problema, né? E aí, nesse caso, a concorrência, ela não é limitada pelo meu número de threads. O problema é que quem já programou código assíncrono sabe que não é a coisa mais intuitiva do mundo. Você precisa de um set específico de APIs, então não são as APIs padrões do Java, você vai ter que ir atrás de alguma API, alguma biblioteca para fazer isso. Você tem um impacto gigantesco em observabilidade. Por quê? Porque toda a plataforma Java é organizada em cima de threads. Quando você tem uma exception, aquele contexto da exception que vem é um contexto da thread que está sendo executada no momento. Toda aquela sua stack trace é da thread que está sendo executada. Você perde isso quando você está usando um código assíncrono. O debug é a mesma coisa, ele é um passo a passo de execução dentro da thread. Você também perde isso. O profiling, né, do Java Flight Recorder também é agrupamento de eventos relacionados a threads. Então, quando você não está usando as threads do modo original, vamos dizer assim, você perde tudo isso. Tá? Então, legal. O assíncrono, ele ajudou a gente, ele ajuda a gente, na verdade, né, a fazer, sim, um melhor uso do hardware. Eu consigo levar o hardware até níveis muito mais altos de execução, sem eu precisar necessariamente investir em mais hardware. Só que eu crio um estilo de programação mais difícil, eu torno a vida do desenvolvedor mais difícil, eu torno toda a minha observabilidade mais complexa. Então, o ideal seria que eu tornasse a thread um recurso mais barato, ou melhor ainda, fazer com que a thread deixasse de ser um recurso, fosse simplesmente uma feature de sistema que eu uso, sem eu precisar ficar sacrificando toda a minha execução de fato em meu código, né, o que é melhor ainda. Foi aí que surgiram as Virtual Threads. Tá? Primeira coisa fantástica de Virtual Thread é que você vai usar a sua API tradicional do Java Lang Thread. Então, você não precisa aprender outra API, outro conjunto de APIs, outra forma de programar, etc. Não, você usa o tradicional mesmo. Só que ela deixa de ser um wrapper em cima das threads de SO. Então, inclusive, vou falar isso mais à frente, mas já vou falar agora. O que ela faz? Então, quer dizer que ela deixa de usar as threads de SO? Não. Mas o que ela faz? Ela aloca uma thread de SO e, em uma thread de SO, ela consegue alocar um número gigantesco de virtual threads. Eu não vou falar em número aqui, que você olha na internet, o cara fala, eu executei 1 milhão de virtual threads, eu executei 5 milhões. Enfim, depende de um monte de coisa. Mas o fato é que a thread de SO que ela alocou, a gente chama de carrier threads, que é a thread que vai carregar para mim toda essa minha execução, eu só estou usando ela porque eu preciso alocar algum processo de SO, mas há um custo de execução que é absurdamente baixo. Tá? Então isso é muito eficiente. Ela é 100% feita em cima da JVM, então você não desce mais no nível do kernel para fazer qualquer coisa que seja relacionada à thread. Lembra que eu falei, né, que como as threads de SO elas precisam atender a todas as linguagens, a barra foi lá embaixo, como eu não preciso chegar no SO mais, eu estou só na JVM, velho, a JVM ela sabe como um código Java precisa ser executado, então ela usa todos os recursos que ela tem disponível, então é muito mais
performático, muito mais eficiente. Falei da Resizable Stack, né, para vocês, que é a capacidade de você prever o quanto que eu preciso alocar. Eu não posso usar Resizable Stacks dentro de uma thread de SO, numa virtual thread eu posso, então também é mais performático. Falei da Carrier Thread. Ou seja, você usa um código Java tradicional, feijão com arroz mesmo, aquele basicão que a gente está acostumado. A gente tem uma melhor utilização dos recursos disponíveis, o que eles chamam de Near Optimal Hardware Utilization, ou seja, eu levo a execução de hardware muito próxima do nível ótimo, do nível máximo. E, nesse caso, eu tenho o quê? O dev feliz e o hardware feliz também. O dev está feliz porque o código é mais simples, eu consigo debugar, consigo fazer profiling, consigo olhar minhas exceptions, e o hardware está feliz porque ele está sendo utilizado em sua capacidade muito próxima da máxima. Aqui eu trouxe um exemplo de um código usando Virtual Thread, e eu destaquei ali, né? Esse Start Virtual Thread é uma das pouquíssimas coisas novas que tem na API, ou seja, um método novo, na verdade. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho um bloco runnable, que eu vou, né, enfim, colocar o que eu quiser executar dentro dele, e vou dar aqui o join, né, o thread join, e aí vai executar. Aqui eu tenho uma thread, uma virtual thread sendo executada, tá? Eu posso ter o que eu quiser dentro dela aí. Aqui é um código que ele provavelmente seria o que a gente usaria mais na vida real, né? Que é esse cara aqui, ó, que ele tem um nome bonito, né? Que é o New Virtual Thread Per Task Executor. Basicamente, o que ele está fazendo, gente? A cada iteração aqui do meu for, eu estou submetendo uma nova task para ser executada. Então, eu passo um, mando uma task, passo outro, mando uma task, passo outro, mando uma task. Aqui eu estou mandando 100 mil tasks, esse código ele executa em alguns segundos, né? Por quê? Porque não existe essa concorrência de thread no nível do sistema operacional. Então, isso executa bem rápido também. E aqui eu vou falar um pouco sobre task na sequência e vai fazer mais sentido. Mas aqui seria mais ou menos como você executaria um código usando Virtual Thread na vida real. Então, assim, como é que você usa? E aqui, gente, vem um negócio importante para eu falar para vocês. Vocês vão sentir um impacto enorme de Virtual Thread nos projetos de vocês, naquilo que vocês utilizam, mas precisando fazer muito pouca coisa em relação a isso. Então, talvez, assim, o servidor de aplicação que você usa começou a usar Virtual Thread, ficou mais rápido, mas você em si não teve que mudar muita coisa. Tá? Então, isso é uma coisa interessante também. Mas existem coisas que você não pode fazer para você não atrapalhar. Sabe aquele muito ajuda quem não atrapalha? Então, a Virtual Thread tem isso também. E eu vou falar um pouco sobre isso agora. Importante, você pode executar qualquer código Java usando Virtual Thread. Só que para você alcançar o nível de escalabilidade que eles oferecem, né, eu coloquei inclusive, né, o muito ajuda quem não atrapalha. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, se você já manipulou threads, né, em alguma vez em algum código, existem algumas coisas que talvez você fazia que você precisa deixar de fazer. E eu vou falar um pouco sobre elas, que são essas três aqui. Ó, e eu vou detalhar cada uma delas. Então, primeiro, pode voltar a usar aquelas blocking APIs, aquelas que se você usa código assíncrono, você fala assim, cara, não posso usar essa API porque ela é bloqueante. Não, volta a usar ela, porque ela vai executar melhor com o Virtual Thread. Se você usava a thread pool, você vai ter pouca thread sendo executada. Agora, se você pega uma thread e você transforma ela numa task, ou seja, o contexto daquela execução, você transforma numa tarefa a ser executada, e você submete para aquele thread executor, você consegue ter, enfim, um número gigantesco de threads sendo executada. E evite o pining. Eu vou explicar o que é o pining, tá? Ele é um negócio meio enrolado, mas eu já vou explicar. Aqui é um exemplo de voltar a usar threads bloqueantes. Então, se você mandava processar um arquivo, por exemplo, com um código assim, né? Completable filterable, supply async, compose, apply, não, volta para esse código aqui, ó. Esse aqui é bem Java 6, né? 5, acho, sei lá, né? Isso aqui vai usar muito melhor a execução de Virtual Thread, tá? Vai executar muito melhor e é um código mais fácil de ler, mais fácil de manter, mais fácil de debugar, você consegue usar tooling em cima dele. Thread pool, né? Ou seja, você não deveria simplesmente pegar algo que realmente aloca uma thread de SO e mudar isso para uma Virtual Thread, porque você não vai ter ganho nenhum. Ao invés, você pega uma task inteira, como eu falei, né? Você pega o contexto de uma tarefa e transforma numa Virtual Thread. Como assim, né? Deixa eu já mostrar o código, fica mais fácil.
Tá? Então, imagine que eu tenho uma task, outra task. Tá? Então, você pega o seu executor e vai submetendo as tasks que você tem que executar. Isso você vai conseguir fazer com que ele gerencie a execução disso dele para você. Na verdade, é isso mesmo. Você deixa de se preocupar com a execução na thread e você joga ela toda para a JVM. Tá? Então, eu coloquei aqui em cima, né, uma task, que é uma unidade de trabalho, e que normalmente você vai usar instâncias de runnable ou de callable, por exemplo, para executar isso. Importante, né, eu devia ter colocado em vermelho também, não compartilhe uma virtual thread entre várias tasks. Tá? Então, não vai assim, eu vou criar uma thread e vou pegar e vamos ficar mandando tasks para ela. Não, é um para um. Tá? Uma task, uma virtual thread. Senão você está realmente travando aquela virtual thread como se ela fosse uma thread de SEO. E aí não adianta nada. E aí vem o pining, que acho que é a última coisa que eu vou explicar, que é o seguinte. O que é o pining, gente? Pining é um negócio que junta essas três coisas. É um processo que leva muito tempo para ser executado, tá? Com o Blocking I/O, que roda em modo synchronized e que é rodado com muita frequência, executado com muita frequência. Helder, eu tenho um código que ele tem um bloco I/O grande, ele tem sincronizado, mas eu não chamo com frequência, então não ocorre pining com ele. Eu tenho um que ele é sincronizado, ele tem frequência, mas não tem bloco I/O, então também não é pining. Pining são as três coisas. Tá? O que acontece? Se você tem um processo que gera pining e você tenta usar virtual thread com ele, do modo tradicional, ele vai bloquear uma thread de SEO. Tá? O que você faz para evitar isso? Eu estou falando aqui, né, que ele vai gerar problemas oh, meu Deus. Vai impactar a escalabilidade. Como é que você resolve isso? Existe uma interface chamada lock, e que você tem uma das implementações possíveis, é a reintrant lock. Se você faz isso aqui dentro de um contexto de uma task de virtual thread, a virtual thread consegue desenrolar o negócio sem penalizar a escalabilidade. Tá? Existem... na própria especificação, eles dizem que nas versões futuras eles pretendem resolver isso internamente sem que você precise implementar uma interface de reintrant lock. Ok? É importante, você não precisa sair removendo, mudando os blocos synchronized do seu projeto. Por quê? Porque precisa ter as três coisas, né? Enfim, que a gente já falou lá. E talvez esteja a dúvida na cabeça de alguns, que é o seguinte, legal, eu estou rodando, sei lá, 100 mil virtual threads aqui, mas o meu banco de dados ele só aguenta, sei lá, 10 conexões simultâneas. Como é que eu faço isso? Não vai derrubar o meu banco, né? Então tem um cara chamado Semaphore. Então você vai usar um Semaphore e aqui você fala, sei lá, 10 instâncias, você faz um acquire, né, de uma instância de 10 posições no seu Semaphore, e aqui você executa o que você quer que venha executar e se dá o release. Se você fizer isso também dentro de um contexto de uma task, de uma virtual thread, ele vai desenrolar para você. Beleza? E aí, caminhando para o final, essa semana tivemos o lançamento do Java 20 e fui lá na release e vi que tinha um item sobre virtual thread. Não mudou muita coisa, eu deixei até o texto original aqui, mas só para dar uma ideia para vocês. O que eles falam? Que foi um número muito pequeno de mudanças, realmente. Então, assim, não existe um novo preview disponível aqui nesse caso. Mas, o que eles têm de mudança, de coisa nova, né? Tem alguns métodos novos, né? Então, dentro da package thread, tem um join com duration, tem um sleep com duration, e tem um thread ID. Tem novos métodos de future, tá? Para saber o estado de uma task e o resultado dela. E eles tornaram o executor service como auto-closable, tá? Então, você pode usar dentro de um contexto que ele vai rodar auto-closable. E aqui eles já tinham previsto na 4.2.5 que o thread group iria entrar em degradation, então já está assim. Ele existe desde o Java 1, então eles estão começando a tirar esse negócio da frente do caminho. Aqui algumas referências, tá? Então, esse primeiro artigo aqui é o da InfoKill do Brian Getz, bem legal de vocês lerem. O Ron Presler, que é esse cara aqui, o Alan Bateman, eles são os caras que escreveram a especificação de Virtual Thread. Então, essa palestra deles no YouTube é bem legal de vocês assistirem também. E aqui tem um artigo sobre como é que você usa REST, como é que você cria REST services reativos usando Quarkus dentro de um contexto de Virtual Thread. Tá? Então, tem um guia aqui para isso para vocês. E depois o link da JEP 436. Beleza? Pessoal, como eu falei, não vou ter tempo de responder perguntas, mas vou deixar aqui esse QR Code e esse link. De novo,
se quiserem, os slides, ou se tiverem perguntas para fazer, vai lá no link e tal, nome e e-mail, vai receber um e-mail meu, dá um reply, Helder, fiquei com essa dúvida. E aí eu respondo e também de cara vocês ficam com o material disponível para vocês, ok? De novo, obrigado a todos, obrigado pessoal do online também, e um bom fim de evento. É isso.